Então enforcaram Ramã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai, e assim a raiva do rei se acalmou. Existe um ditado popular que tudo que vai volta. Tudo que vai volta, tudo que planta colhe. E isso é muito verdadeiro. Às vezes a justiça de Deus ela demora, pra gente ela demora. Mas para Deus é no tempo certo. É no tempo certo. Às vezes nós passamos por situações que nós não somos culpados, que nós não plantamos, colhemos coisas que nós não plantamos, somos injustiçados. E a injustiça em si não é colheita, não é plantio. A injustiça vem de uma maldade que fazem contigo. Aqui no caso, está falando de Ramã. Ele era um acagita, descendente do rei Acabe, e que por muitos anos perseguiu os judeus. Os acagitas é de uma linhagem que odiava os judeus, sempre se odiaram. Sempre perseguiu os judeus, sempre. Rei Acabe, Jezabel, ela perseguiu tanto Elias, matou os profetas de Deus. E o Ramã veio dessa linhagem. Ele é filho de Acabe. Então ele estava aqui perseguindo Mardoqueu, porque ele era judeu. E ele perseguia todos os judeus, porque ele queria vingança pela morte de Acabe, pela morte do povo dele, que eram os acagitas. Então, ele planejou a morte de todos os judeus. Ele trabalhava para o rei Assuero e fez com que o rei assinasse um decreto. Ele incitou o rei contra os judeus. Os judeus eram inocentes, mas ele incitou o rei com mentiras e calúnias contra os judeus. Aí o rei assinou um decreto achando que o povo era culpado, porque Ramã era um homem de confiança do rei Assuero. Então ele acreditou em Ramã. E nessa, ele assinou esse decreto de morte a todos os judeus. Morte. Mas a rainha Esther, que foi levantada por Deus para este dia, nós não somos levantados para qualquer eventual acontecimento. Nós somos levantados para um grande acontecimento. E a rainha Esther veio ser rainha para este dia. Então chegou o dia que foi decretado a morte de todos os judeus. E Esther era judia. Só que ninguém sabia, e ela era rainha. Então o tio dela, Mardoqueu, falou para ela: Esther, ou tu fala com o rei para nos ajudar, ou vai morrer todos nós e tu, que tu também é judia. Então Esther entrou em jejum e oração, liderou o povo judeu em jejum e oração e conseguiu falar com o rei e quebrar o decreto. Decreto que Ramã tinha feito com o anel que ele tinha poder, né, do rei. E nessa quebra de decreto, acharam o culpado. E quem foi o culpado? Ramã. Então, Ramã já tinha feito todo um esquema de morte aos judeus. Ele tinha feito uma forca para Mardoqueu, porque o Mardoqueu ele queria a cabeça de Mardoqueu. Os judeus, ele fez um decreto para todos os judeus, mas o Mardoqueu ele queria matar com as suas próprias mãos. Ele fez no seu quintal
uma forca para matar Mardoqueu, que era um homem que ele mais odiava, porque Mardoqueu, ele era o braço direito do Assuero. Então, entre Assuero, Ramã e Mardoqueu, havia ali uma amizade. E o rei Assuero sempre beneficiava o Mardoqueu. E Ramã se incomodava, ele queria o reino só para ele queria acabar com os judeus porque ele queria só ele mandar. Ele queria ser o braço direito, ele queria ser o dono do trono. Depois ele queria acabar até com o rei. Em tudo isso, essa forca que ele fez para Mardoqueu, esse decreto que ele fez para os judeus, deu em nada, por causa do jejum de Esté, da oração de Esté, da intercessão de Esté e da coragem de Esté, que enfrentou o rei e fez ele quebrar o decreto. Todos os judeus foram poupados. E Ramã foi morto na forca que ele fez para Mardoqueu. Do mesmo jeito que ele fez o plano para Mardoqueu, ele morreu. Então, foi plantio. No caso de Ramã, ele plantou a própria morte. Ele plantou a maldade, a perseguição, o ódio, a calúnia. Ele plantou tanta coisa ruim contra o povo judeu. Uma briga dele, um ódio que ele trazia do povo judeu tão grande que trouxe a própria morte dele. Então tudo que vai e volta e tudo que ele fez para Mardoqueu e para o povo judeu voltou para ele. Morreu enforcado na morca que fez para o Mardoqueu, que era judeu. E o decreto contra os judeus foi quebrado. Tudo que vai e volta, voltou mal para ele. Ele plantou mal, colheu mal. Então que nós possamos plantar coisas boas. Que nós possamos prestar muita atenção no que falamos, porque nossas palavras têm poder. Tudo que tu planta com palavras acontece. A palavra sempre diz que tudo que tu semear, tu colherás. Aquele que tu amaldiçoar, tu será amaldiçoado. Aquele que tu abençoar, tu será abençoado. Então, se eu quero ser abençoada, eu preciso abençoar as outras pessoas. Se eu quero amor, eu tenho que dar amor. Se eu quero gentileza, eu tenho que dar gentileza. Se eu quero receber orações, semeio oração. Se eu quero cantar bem, semeio amor à pessoa que canta bem. Se eu quero ter algo, que eu semeio amor naquilo que eu quero. Que eu plante o amor, que eu plante o bem, que eu plante os dons do Espírito Santo para outras pessoas, para poder receber. Que eu plante uma semente, seja ela financeira, espiritual, na vida de alguém, para que eu possa colher. Que eu sempre esteja plantando aquilo que eu quero colher. Tudo que eu planto eu colho, mas quando a gente colhe aquilo que a gente não plantou, isso é injustiça, que não tem nada a ver. Porque quando a gente às vezes colhe muitas coisas que a gente não plantou, isso se chama injustiça. Quando sofremos injustiça, como Mardoqueu sofreu, a calúnia. Injustiça é você não fazer uma coisa e não merecer e estar sofrendo e passando porque alguém fez você passar por aquilo, como Ramã fez com Mardoqueu. Então que nós possamos ser justos, verdadeiros, que nós nunca venhamos a cometer a calúnia, a difamação, o ódio, a inveja, a contenda, a mentira, porque vai voltar 7 vezes, vai voltar. Então, se você abençoa uma pessoa, você será abençoado. Mas se você amaldiçoa, você será amaldiçoado. Se você inveja, você será invejado. Se você faz maldade, você terá maldade. Você nunca vai ter aquilo que aquela pessoa tem, se você invejar ela e odiar ela. Você nunca vai ter a bênção que ela tem. Você só pode ser atraído por bênção. Se você quer ser atraído por maldição, então semeie maldição. Quer ser atraído por bênção, então semeie a bênção. Essa é a palavra do Senhor. Ela nunca falha.